Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Eu sou Lígia Zottini, Tânia Zacarias. Olá. Estamos aqui com Patrick Santos. Ei. Olá! Que legal estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Invertendo posições, né? Porque você no seu podcast a gente vai contar tudinho sobre isso. Você já fez entrevista comigo e também recentemente com Tânia. Pois é, invertendo os lados. Eu gosto mais desse lado aí, mas acho que hoje... Sabemos, mas, como um bom jornalista, né? Mas legal. E é bom essa troca, né? Acho que se ouvir um pouco também é legal. Sim. Obrigado pelo convite. Uma honra. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom, eu não vou improvisar, porque o que ele colocou ali um pouco da biografia, da jornada dele, traduz bastante. Então, depois de 20 anos atuando como jornalista, dos quais 5 como executivo de comunicação e âncora de um dos programas de maior, né, audiência política na rádio, que era o 3 em 1, lá na Jovem Pan, você resolveu dar vazão a outros momentos e questionamentos. Então, atualmente você tem muitos projetos, mas nós nos conhecemos no 45 do Primeiro Tempo, que é o seu podcast, ainda rocheado lá na sua parceria com a Jovem Pan. Você revela esse senso, né, essa sensibilidade, essa vontade mesmo de se reinventar. E entender quem são todos aqueles que estão sendo reinventados nesse processo, né, nesse período que a gente fala bastante que é um padrão de reinvenção. Então, você assumiu essa responsabilidade de governar o seu próprio destino. Sim. Eu achei isso bem forte e bem importante para quem está nos ouvindo. Tirou um ano sabático, que também é uma recorrência em todos esses novos humanos, né? Esse lugar de, seja o viajar para fora, para viajar para dentro, seja o viajar para dentro, que depois se traduz no fora. E isso acabou sendo uma escola enorme de autoconhecimento. Então, diferente do que acontece numa partida de futebol, né, no trocadilho do seu programa, na vida não há um juiz para apitar o fim do primeiro tempo. Com esse intervalo para analisar e rever as táticas do jogo. Para você, coincidentemente, o apito aconteceu aos 45 anos. E aí foi a hora de descer para o vestiário. Então, queria muito que você pudesse contar para a gente essa descida ao vestiário e como é que começa essa nova situação, né? Esse jornalismo com verdades de pessoas, né? O jornalismo é sobre verdades, mas muitas vezes tem os seus vieses da verdade. Isso. E o que eu vejo que você faz hoje é dar liberdade para as pessoas trazerem verdades mais integrais. Trazer novas perspectivas, Exato. né? Que acho que isso é uma coisa que me norteia muito. Então, e é isso, a minha jornada, essa transição, digamos assim, ou essa nova forma de ver o jornalismo, de ver a minha vida, de ver o mundo, aconteceu aos 45 mesmo, aos 45 anos, né? Por isso que vem o meu podcast, que nasce de um livro, né, chamado 45 do Primeiro Tempo, que o sabático me ensinou sobre propósito de vida em carreira, que eu lancei lá em 2018. Porque naquele período ali eu estava vivendo uma grande crise interna mesmo, sabe? As coisas começaram a perder sentido, eu fiz carreira, eu venho de uma geração que ainda via, né, com bons olhos você fazer carreira numa empresa, né, enfim, ou numa profissão. E eu fiz exatamente isso. Comecei ali como estagiário, na época a gente chamava de rádio escuta, que era o primeiro passo do jornalismo. Depois eu passei para produção, reportagem especial e fui até o cargo executivo quando eu deixei aquele momento da minha vida aos 45 anos, aos 45 do Primeiro Tempo. E aí eu fui reinventar um pouco a minha jornada, porque, como eu disse, as coisas não estavam mais fazendo sentido para mim. A forma como eu fazia comunicação, a forma como os fatos aconteciam, não estava mais fazendo sentido para mim. Mas, poxa, como assim? Depois de galgar todos esses passos dentro de uma empresa, com uma forma de entender o mundo, mas aquilo não fazia mais sentido, eu comecei a adoecer. As coisas começaram a não... Meu corpo já dava sinais de que eu não estava legal, né? Então, eu ficava 14, 16 horas dentro de um ambiente de redação, porque liderando uma redação com mais de 150 profissionais no Brasil e no mundo foi um processo muito estressante. Então, meu processo criativo começou a ruir, meu corpo começou a dar sinais. Eu falei, cara, não dá, isso não é mais... a forma como eu vi o mundo, acho que aí começa a responder um pouco essa segunda parte. Sim. A notícia, o mundo, os fatos, né? Eu sempre aprendi a recortar as coisas e tentar analisar as coisas pelo recorte. O jornalismo faz muito isso. Sim.
E eu fui fazer, então, dar um zoom sobre isso. A vida pedia para que eu ampliasse um pouco aquilo. E o jornalismo, o hard news, principalmente, trabalhando com política. Nossa, E eu saí um pouquinho... Você tava ali no game, né? E eu saí um pouquinho... Um campo peculiar. Até por um recorte, assim, para saber, eu saí um pouquinho antes, 3 meses antes da eleição de 2018. Nossa. Então foi o que me salvou um pouco daquele momento e começa todo esse processo. Super desafiador no mundo, né? Porque a No gente só foi um mundo, reflexo no do mundo. mundo, né? No mundo. Então aí as coisas começaram a mudar, mas não foi um processo fácil de saída, isso é uma coisa importante. E conta sobre isso. A gente gosta do zoom in da vida real, assim. Porque a gente acha, via de regra, a gente acha que você sai de A e vai para B, tranquilo. Não é. Ainda mais para minha geração. É isso que eu gosto de pontuar. Hoje eu tô com ou 6 do segundo tempo ou 51, né? Maravilhoso. Foi um processo difícil, porque eu fiz carreira numa empresa. Então, você abrir mão. E eu cheguei o que a gente chama ali de número 2, né? Faltava 1. E bem na hora ali de chegar no máximo que dentro da hierarquia dentro da empresa, eu falei, cara, não é. Não é isso. Não é isso. Eu tinha uma certeza, mas fazer esse movimento, ter a certeza interna e fazer o movimento não é algo tão simples, porque eu fui criado, eu entendi o mundo, fui levado a entender o mundo, que é isso, você vai subindo e chega lá... Auto-identificado, é muito difícil perder a identificação se o profissional te traduz desse tanto, né? Exato. E normalmente esses lugares, eles não... O próximo passo, ele não tá ali, né? Você vai ter que primeiro confiar e abrir espaço. Aí é que tá. E aí passo como... de fé, né? É um passo de fé. É um passo pra dentro, né? É uma viagem pra dentro. Que o sabático é um pouco isso. Eu não fui meditar na Índia, não fui atravessar os oceanos de veleiro. Adoraria fazer isso, tenho ideias assim, mas eu fui fazer uma viagem interna. Gostava que eu olhei a 11h11 aqui. Ó. Gostamos disso. A gente começou nosso podcast às 11h11, lembra? É verdade, na gravação. Né? Mais um ponto importante. Pra onde você foi no seu portal 1111? Eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro. Maravilhoso! Ladeira é bom em qualquer lugar do mundo, né? Perdizes, é onde eu moro até hoje. Então fui fazer pequenas viagens, mas nada que justificasse esse sabático como convencionalmente a gente entende, né? Vou tirar um sabático, vou estudar. Não, eu fui fazer um mergulho interno. E aí foi uma explosão, né? Aí você não volta mais, né? Eu tinha meio que acordado, daqui a 9 meses eu volto, vamos ver. Não volta. Não volta. Não, mas é uma coisa meio assustadora, assim. Você não consegue nem pisar, né? Então foi... Aí entrou num outro processo que aí foi tentar me descobrir, e aí que veio o podcast, começa por aí. Mas mesmo assim, né, não é uma transição tão simples, né? E foram 4 anos, assim, tentando uma coisa aqui, outra coisa ali, por onde eu vou, o que eu faço. Mas uma coisa sempre me norteou, que é o podcast. Que ali eu comecei são 300 pessoas, cara. Isso é muito maravilhoso. Cara, é muita gente. Não, é uma biblioteca de coisas interessantes infinita, né? 300 pessoas. É demais. E assim, com muitas perspectivas. Você tem um arsenal de coisas assim para você olhar. E eu fui dando um pouco vazão para esse lado mais intuitivo, as coisas que iam rolando. E é incrível quando, sei lá, eu vi alguém na semana... Aquilo que eu via naquela semana era exatamente o que eu precisava para a minha vida. Porque eu costumo dizer que maravilhoso. Eu não o podcast como caminho iniciático, né? Como escola iniciática. Eu costumo dizer que eu não faço podcast para os outros. Eu faço podcast para mim. Mas para mim chega para todos. Sim, né? Então, sim, é um transbordar, né? Então, maravilhoso. O podcast está com 5 anos e aí trazendo um pouco esse novo jornalismo, essa forma de ver... de humanizar um pouco mais as coisas, né? Enfim. Fala, não, eu ia pegar exatamente essa pergunta. Fala mais desse novo jornalismo. Eu falo muito. Porque a gente percebe assim que começa lá um movimento pré-pandêmico desses podcasts, aí ainda muito pequeno, do jornalismo oficial, ninguém dando muito lado para isso. E aí você vê nos Estados Unidos como o podcast do Joey lá, depois... Milhões, né? Que é a plataforma onde as pessoas mais escutam hoje a notícia, né? É isso. Porque as televisões ou os rádios oficializados, eles tomaram partido jornalístico, né? Eles se posicionaram. Então, principalmente nos Estados Unidos, que tem os democratas e os republicanos, as mídias se traduzem dessa forma. E aqui, de alguma forma, também faz esse mesmo jogo, né? Também. A hora que
que esse podcast ganha essa plataforma de notícia, onde a visão de alguém, eu me identifico com ela é mais robusta do que os lados. Ela é mais integrada do que os lados, né? Você pode até ter uma vocação para falar mais daquele lado ou do outro, mas ela traz mais coisas, né? Eu diria mais, além da questão do posicionamento, o jornalismo se fechou num mundo muito próprio. E com o advindo das redes sociais, dos podcasts, das newsletters, de canais no YouTube, você tem muita coisa surgindo, muita coisa. Então, os meios de comunicação entraram numa crise muito profunda. E aí se agarraram exatamente nessas questões, que envolve, aí o papo seria muito mais profundo, mas assim, começa a surgir uma nova forma de comunicação. Porque você sai dessa coisa muito binária, né? Ou é A ou é B, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é Palmeiras ou é Corinthians. Não existe né? Um cinza. Um cinza. Então, aí esses canais vão trazendo uma nova forma e um novo olhar, né? Um novo olhar. Que tem um pouco a ver com esses novos humanos, né? Com essa nova forma de ver. Por isso que o jornalismo, se você pegar meu último livro, eu falo muito, ele vive uma grande crise. Então é um pouco aquele estribucho, sabe o estribucho de um velho sistema? Sim. Você tenta se agarrar sim. e aí vai ficando mais binário, porque você tá tendo, e o mundo mudou. Sim. Você citou o Joe Rogan, independente de posição política ou não. Você tem vários outros podcasts, mas são milhões de pessoas assistindo. É muita gente. Você tem newsletter americana, eu consumo muita coisa lá de fora. Você tem assim com milhões de pessoas lendo. Aí você pega os principais jornais aqui, você não tem o alcance. Isso diz muita coisa. É isso que a gente não está vendo. Então você tem muita coisa tem um novo mundo nascendo. Que acho que é isso que é. Sim. Eu fiquei pensando aqui, a gente gosta bastante aqui no podcast de fazer os exercícios de futuro, né? Então, existe você está falando do jornalismo do passado, digamos assim, né? A gente está aqui nesse jornalismo que já é mais o jornalismo do futuro, talvez, com esses podcasts. O que seria o futuro do futuro do jornalismo? O futuro do futuro do jornalismo. Porque eu acho que o futuro do jornalismo não é esse jornalismo como a gente conhece. Ele tem uma tendência a, não vou falar desaparecer, mas ocupar um espaço muito menor. Por quê? O que eu acho que é o futuro do jornalismo? É quem faz o jornalismo. É sobre a pessoa? É isso. Ah, maravilhoso. Amamos. Ó, até arrepio aqui, porque é a pessoa. É quem tá dando a notícia. É a integridade da pessoa. Porque o bom jornalismo, ele é feito por pessoas. Maravilhoso. Né? Então, quando você está dentro de um ambiente que ele já é binário por natureza, você automaticamente você não está mais à vontade ali. Se você não está mais à vontade, você vai procurar alguma coisa ou independente, ou algum grupo que compactua, ou que pense como você, ou que traga novas perspectivas. Porque hoje, eu como jornalista, e eu sou jornalista, hoje eu tenho uma editora, tenho meus negócios, mas assim... Se você me perguntar o que é, eu sou jornalista. Eu sempre, desde pequeno, sempre quis trabalhar com comunicação. Mas aonde que eu busco entender os fatos, o que está acontecendo no mundo, eu não sou um alienado. Eu não consumo mais aquele tipo de jornalismo, mas eu vou na pessoa. Então, hoje, para me pautar, tem algumas pessoas que eu escuto, ou algum tipo de leitura, ou um blog, ou uma newsletter. Eu preciso entender um pouco e aí eu fazer um pouco esse filtro, né? Porque não é mais no veículo, é na pessoa, na integridade da pessoa. Mas parece que não, mas está caminhando para isso. A gente acha que não. Você tem uma tendência a olhar meio o copo um pouco mais cheio. Eu fiquei só pensando enquanto você falava, porque uma coisa que a gente escuta muito é que o jornalismo tem o compromisso com a verdade, né? Agora, se você tem um lugar binário, ele naturalmente não é verdade, porque a verdade não é binária. Exato. Então, quando você tem uma pessoa e um compromisso com uma integralidade mais próximo de alguma verdade que propõe amplitude de visão e consciência, aquilo tá, né? Então faz muito sentido. Não, faz total sentido. Aqui, Patrick, a gente usa uma régua, que eu até separei a folha, porque eu abri sincronicamente na sua citação aqui, a gente vai chegar no livro dele, do Ken Wilber. A gente usa a régua de consciência dele, né? A espiral dinâmica. A teoria integral então, é maravilhosa. Então, ele fala que, né, antes do laranja, que é onde a gente começa a trabalhar aqui em Novos Humanos, a gente começa no laranja, finalzinho do laranja, né? Pro verde. Pro verde. E aí, amarelo, nosso ideal mesmo é chegar no azul, que é o trimembrado, corpo, mente e espírito. Mas esse ser binário, ele ainda ele é uma ou duas camadas de consciência abaixo do laranja, que é o privilegiado do sucesso, do mundo dos negócios, né, da materialidade científica.
Desse lugar, o que eu percebo que a gente tem muito aqui como feedback, né, de cada um que entrevista, que chega nos projetos, nos laboratórios que a gente vem fazendo, com esse recorte de consciência mais expandida, mais integrada, é que as pessoas desligam a televisão. É isso. Não ligam o rádio. Elas já não estão acessando esse nível, porque mais do que 1,5, você não consegue mais. Eventualmente você quer saber o que está acontecendo no mundo, você vai lá e pede para a sua IA fazer uma rápida tradução e bota ela para falar lá no seu comunicador da casa, mas você não entra mais nesse que a gente chama de campo de consciência, onde o medo é a base, onde a escassez, onde o hipnotismo, né? Porque é um hipnótico, você repete a mesma imagem, a mesma notícia muitas vezes, de um lugar onde é para gerar medo. Eu não tenho problema de você ir pela linha da distopia, seja no jornalismo, seja nos próprios streamings hoje, né? Eu sou da área de tecnologia, 99% dos filmes e séries são o melhor da tecnologia com o pior do humano. 99%. Uau. É muita coisa. 99% do tempo das notícias são de catástrofe. Será que só está acontecendo isso no dia de hoje? Eu entendo o alarme como vamos projetar no agora para que isso não se coloque no futuro. Agora, quando só isso alimenta o populismo, né, coloniza o mentalismo de um humano, o que acontece com os novos humanos? Eles desligam. Eles desligam o rádio, eles desligam a TV e vão buscar quem são esse novo jornalismo. Então, eu ouso dizer que esses meios tradicionais, eles começaram a trabalhar com uma camada ainda que vai acordar, mas eles vão acordar. E aí não vai ter mais ninguém para assistir. É isso. Isso está acontecendo. É isso que é nesse sentido que o futuro do jornalismo é um pouco isso. Por isso que eu usei até essa palavra, porque é um estribucho. Você está tentando se agarrar e aí você vai forçando cada vez mais, porque quando você transcende... Não, transcende não é a palavra, mas quando você caminha um pouco para novos humanos e passa a entender o mundo por um outro ângulo, você recorta menos as coisas. Maravilhoso. E o que o jornalismo faz, via de regra? Ele recorta. E aí você tenta entender, ou você passa a mensagem, né, com todos esses atributos de medo, que é aquilo que... de uma forma muito pequena. Então, quando você começa a ver as coisas por uma outra perspectiva, isso não te... Aí o que você vai? Você desliga. E o que está acontecendo? É só você pegar. São dados. Vai lá. As audiências dos estão caindo. Mas muito. Os canais abertos não tem Não mais... consegue mais. Aquilo que pautava os nossos pais e pautou durante muito tempo um jornal às 8h30 da noite que vai para o Brasil inteiro, aquilo está acontecendo? Tá, mas aquele é um recorte de um momento do mundo. Existe muito mais coisa. Maravilhoso. E quando você recorta, você também recorta da maneira que você quer que as pessoas entendam. Independente, eu não estou entrando aqui em viés esse ou aquele, mas via de regra é assim. Eu fui repórter minha vida inteira. É impossível você não se colocar no fato. Por isso que eu volto para a pessoa. Quem é aquela pessoa que está se colocando? Porque quem ela vai determinar. Por mais que o fato em si se explique, mas tem você uma colocação, uma forma, uma edição, Uma compreensão. A gente, né? Não adianta, o repórter é ser humano como qualquer Claro. outro. Mas a forma como você forma essa pessoa, por isso que eu estou te falando, isso está acontecendo muito fora. Os meios, eles engessam, porque você tem uma série de questões que envolvem ali a produção de uma matéria, que fica muito pequeno, e recorta. Quem transcende não fica no recorte. Fala de novo. Quem transcende não fica no recorte. É maravilhoso. O que eu queria dizer é, você que vem do jornalismo político, é por isso que não consegue mais saber quem vai ganhar a próxima eleição, porque você não está recortando e não está chegando nos dados e nas pessoas só pela sua audiência. Pega a pesquisa política. Não consegue mais. As pesquisas você fala, não capta mais. Não capta mais. Maravilhoso. Não capta mais. Tem um outro mundo, eu costumo dizer, tem um outro mundo acontecendo, que é meio... Parece meio invisível, assim, mas ele é muito forte. Então, vai planeta. Você tem um movimento muito, muito legal. E eu acho que, nesse ponto, o jornalismo recalcula um pouco a rota ou não sei para onde a gente caminha. Eu acho que eu fiquei pega aqui numa parte que a gente falou sobre o recorte, né? E nessa...
parece que uma inversão da forma como isso acontece. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, entre as várias linhas de pesquisa, né, uma que é o Female, que é sobre as inteligências do feminino no mundo dos negócios, e que lá a gente traz um pouco desse lugar onde às vezes a parte ela é uma forma para você acessar o todo. O que eu tô refletindo aqui pra gente pensar juntos? Da maneira como a gente estava olhando esse jornalismo que traz um recorte, eu tô entendendo que a gente tá falando, olha, ali existe uma redução do todo a uma parte, e essa parte não dá conta. Quando a gente vai para um olhar de uma pessoa, porque sempre vai ser uma parte, né? Ninguém consegue falar o todo. Mas quando este recorte vem de um lugar mais integral, aquela parte ela é um meio para você expandir e não para reduzir. Então, esse é o futuro do jornalismo, eventualmente. E que depende do canal de captação. Então, eu quero entender essa realidade do todo por meio da parte que o Patrick traz, porque a forma como ele enxerga aquilo é interessantíssima, maravilhoso. Então, você pode fazer num recorte, mas até porque você não vai explicar uma guerra Israel-Palestina em 1 minuto e meio, certo? Porque você pode pegar o fato que está acontecendo ali e explorar o que está acontecendo ali. Mas e as camadas que estão por trás que é ontológico. Sim. Você vai, então... Vai para as origens. Vai para as origens. Então, você tem ali um sentido, mas a forma como você apresenta... A própria condução, uma coisa que eu acho que falta muito no jornalismo, não é só o debate pelo debate, mas é você trazer, por exemplo, a gente está falando um pouco de medo, essa exploração da notícia pela notícia. Por que a gente também não pode trazer outras pessoas para trazerem novos olhares sobre aquilo? Não ficar só restrito àquela maneira de interpretar as coisas. Trazer um olhar 360, né? Por quê? Por quê? Porque tá fora. Por quê? Não tá no mainstream. Não está no mainstream. Mas a gente não tá habituado com isso, tá? Se a gente pensar, por exemplo, sem entrar aqui num outro polêmica master, que é o sistema de educação, né? A gente chega lá. A gente escuta, por exemplo, a história do Brasil de uma perspectiva. Imagina que rico ouvir a história do Brasil e falar assim, agora a gente vai trazer aqui um português, um indígena, e todo mundo vai contar a sua perspectiva da história do Brasil. Maravilhoso. É outra história. Né? Então a gente não tem, eu acho que a gente também não tem o hábito de um lugar muito inicial que é ter até... A filosofia tem um termo para isso que agora eu esqueci qual é. Você ter plasticidade de lidar com opiniões diferentes dentro de um mesmo contexto, né? A gente é assim... Não, isso foi assim. E aí a gente quer uma notícia que conte como as coisas foram. Exatamente. Porque tem um outro lado correndo que as pessoas querem tudo pronto. Ela não quer ter que pensar, digerir, analisar. É isso. E quando você traz perspectivas, é uma perspectiva. Você não está dizendo que é aquilo. É uma perspectiva. E até também aquilo. É também aquilo. É também aquilo. E você usou esse exemplo, Brasil, Portugal, descobriu. O primeiro capítulo do meu livro eu conto uma história através de uma constelação. Eu fiz uma entrevista com um grande constelador aqui. Foi a minha primeira entrevista no podcast, né, sobre constelação familiar. E a partir dali, dessa constelação que eu fiz ali, me abriu um monte de campo. Foi aí que eu fui entender melhor a história do meu pai, que passa por outras perspectivas que eu não tinha. E meu pai é português, né? Então, no imaginário brasileiro, o português é o explorador, né? Aquele que veio... Que é uma perspectiva também, que é aquilo que a gente não está negando. Mas existem outras perspectivas, que talvez é isso que você tem trazendo, que acontece de fato. E aí você vai entendendo um pouco esse jogo, porque eu trouxe um pouco para minha história, para entender um pouco a história, porque o pai é aquele que dá a direção, né? Se você nega, você entra num outro campo. Então, a coisa é muito mais ampla. Então, e é uma coisa interessante também. Eu acho que eu vivo, talvez um pouco pessoal aqui, eu estou vivendo tantas perspectivas de olhar que você passa a julgar o mínimo possível. Maravilhoso. Só que ao mesmo tempo parece que você também não está... O nosso sistema sempre tem que encaixar e pertencer, para onde você vai, o que você acha, gera um pouco uma crise. Mas ao mesmo tempo, aí é o teu interno, né? Porque aí você vai julgando menos, em todos os aspectos. Porque, cara, tudo é muito perspectiva.
Cara, tudo é muito E o Big Data perspectiva. planetário das relações Bom, vocês sabem- só com a ajuda do invisível. É isso. A gente não tem mapeamento, a gente vai sempre se posicionar e vai acabar se posicionando e você vai escolher coisas, mas sabendo, com a consciência de que se você não julgar, você está minimamente protegendo o seu movimento encarnatório daquele momento. É o que você consegue fazer, entendeu? É isso, é isso. Não é um julgo, é um zelo. Maravilhoso. Mas ainda assim, a gente não tem, a gente mal consegue entender as relações na matéria, É entendeu? isso, é isso. Mas isso é muito legal. A gente. Eu e ele, a gente falou bastante disso. Eu não me lembro que episódio, quando a gente fala da espiral, né? Sobre esse lugar do integral caber mais, né? Que não é sobre se tornar uma coisa, Perfeito. um lugar, É. assim. É. A gente fala em espiral, mas ele é um grande funil. elíptica que Ele é abre, uma né? elíptica É. que abre, né? E nesse lugar que vai ficando mais integral, tem que caber. Ele cabe mais diferente, ele cabe mais perspectiva, ele cabe. Exato. E aí tem essa coisa do julgamento, Eu me lembro do meu caminho desse do despertar, em determinado momento eu falei, gente, eu tô perdendo a capacidade de ter opinião. Não de ter opinião de um lugar superficial, mas a pessoa fala assim, mas o que você acha? Exato. Isso acontece muito. Fala, Você que é jornalista, a gente escuta, você que é jornalista, né? Tem um pouco das pessoas, você que é jornalista, o que você acha? Como se o jornalista tivesse Aí você fala, essa nossa. prerrogativa de dizer o que é, o que não é. Fala, Sei, nossa, menos quanto mais sei. eu vou, menos eu sei, um princípio menos acho filosófico, nada. né? Eu não acho nada, né? Mas posso falar alguns minutos sobre o que me vem agora. Exato. Pode ser? Maravilhoso. Bom, eu acho que a gente já pode entrar, então, na parte dos livros, né? Você contou bastante nesse nosso primeiro movimento aqui. Você tem 2, e falou rapidamente dele. A gente está com um aqui, que é o seu último, agora que saiu no semestre passado de 24. Medianeira. Conta um pouco mais do título e Uma jornada sobre aprendizados, memórias, perdão e cura. Esse é um livro, o segundo livro. O primeiro é o 45, né? Que eu conto um pouco essa transição que eu fiz. E trago o que foi o meu sabático e a forma que eu voltei. E o Medianeira, ele abrange um pouco mais, porque na verdade ele é um sobrevoo que eu faço por todas essas entrevistas no meu podcast. Mas não é um livro sobre o podcast. É como essas conversas e essas entrevistas, ou vamos usar aqui o que a gente está falando, como essas perspectivas me ajudaram a ampliar o olhar sobre uma série de questões profundas da minha própria jornada, né? Acho que, não sei se na gravação aqui, ou antes eu estava te falando que impressionante como eu fazia uma entrevista naquela semana, aquilo que vinha na entrevista era exatamente o que eu estava procurando, buscando, e esse campo ia trazendo. Maravilhoso. Então, algoritmo, né? Não é algoritmo, é o ritmo da vida. É o ritmo da vida. Então, o livro é um sobrevoo, então, por essas entrevistas, onde eu estou falando ali um pouco, eu me coloco muito, né? Tanto que o porquê Medianeira. Claro que seria interessante a pessoa ler o livro para entender o Medianeira, por que é. Mas, na verdade, é uma cidade, porque tem a Nossa Senhora de Medianeira, tem um filme argentino famoso, não sei se chama Medianeira, que foi muito, muito bonito, enfim. Mas Medianeira também é uma cidade do Paraná, na fronteira ali com Foz, tá ali na Tríplice Aliança, onde meu pai mora. E aí tem uma história com meu pai. Tá, então, Medianeira nesse aspecto. E aí eu falo um pouco sobre essas entrevistas e como elas foram, então, me trazendo alguns olhares sobre sentido, sobre morte, sobre a forma de eu entender o propósito de uma forma não tão banalizada como é hoje, mas o que é que faz sentido efetivamente para a vida, morte, cura. Eu falo muito do jornalismo também, ele é meio que um fio condutor, né, de algumas passagens do livro, de como a gente recorta muito. E se você não recortar, você amplia. Então eu trago um pouco essa provocação em alguns aspectos e trago também esse campo mais, no livro, esse campo mais sutil. Talvez esse campo mais sutil que no mundo concreto que eu vivia a minha vida inteira, eu pouco observava. E se você não precisa ignorar o fato, as coisas que acontecem, mas se você ampliar ele, você consegue entender melhor as coisas, né? Os fatos em si. Então o livro, ele não é cronológico, ele não é, mas eu falo também de uma trilha que eu fiz, que foi a trilha Inca, onde eu tive ali
processo também muito forte, assim, tanto que a capa do livro é uma foto que eu fiz lá no Vale Sagrado. Enfim, então é um livro sobre o podcast, mas eu me colocando nessa trajetória de todas as entrevistas. Essa jornada da iniciática que você criou para você mesmo. Porque Isso. é o que acontece hoje em dia com novos humanos. Todos, não é? O Voicer foi minha jornada iniciática, a sua empresa foi a sua. E acho que de alguma forma é isso mesmo. É esse sagrado no diário, essa coisa de trazer para a prática aquilo que antigamente é o que você falou em outros episódios, de colocar num final de semana. É trazer para a prática mesmo. É você usar o que você está fazendo para se expandir. O seu negócio te expande todos os dias. Sua consciência, sua vida, quem você é. E essa é a maravilha da coisa. Eu acho que eu fiquei com vontade de te ouvir um pouquinho mais sobre propósito, né? Você falou de um propósito não de uma maneira como está sendo colocada hoje, de fato está sendo. Qual que é a tua visão? Qual é a sua perspectiva desse tema na sua vida e do que você ouve? Porque no final do dia, como jornalista do podcast, você é um baita pesquisador, né? Então, assim, muito, né? Exato. Então, assim, conta um pouquinho mais assim desse olhar ampliado. Eu acho que o propósito é aquilo que faz um pouco sentido pra gente. Mas é um sentido que ele tá dentro, porque o que me incomoda no propósito, como banalizou? Essa coisa parece que você precisa buscar um propósito. Então você, como banaliza, então o propósito virou uma busca, uma corrida por um propósito, né? Sendo que o propósito é aquilo que tá dentro da gente, que no fundo a gente sabe. E quando eu falo sentido, é aquilo que nos move, é onde vai a tua atenção, o que te move, né? Porque senão o propósito ele fica só uma questão profissional, que eu preciso ter a profissão. Tem um propósito, o propósito da vida é viver, né? Acho que isso eu trago uma passagem muito bonita, que o propósito da vida é viver a vida, né? E como você vai se colocando nela, sendo aí, que é o que vocês falam muito, verdadeiro, íntegro, né? Buscar um pouco essa verdade, porque no fundo as respostas estão todas em você. É que a gente foi colocando tanta camada que aí você quer buscar. Por isso que você quer buscar a resposta pronta no noticiário, você quer que alguém te explique aquilo que você acha que você pensa. Então vai te limitando. E o propósito é quando você se abre para também, sem endeusar muito isso, pro que a vida às vezes pede também de você, né? Eu acho que é se colocar um pouco nesse campo tem uma frase que eu gosto muito, que a vida conversa com a gente o tempo inteiro. Só que para você ouvir, ou captar, ou, né, trazer isso, você tem que estar um pouco mais aberto. Se você se fecha, se você ficar o dia inteiro assistindo um jornal, se você ficar o dia inteiro ali, fazendo, se adensar mais, você não consegue enxergar. Então, o propósito passa a fazer sentido e te mostrar alguns caminhos para a sua vida, e qualquer um que está conosco aqui, é isso, ele vai te mostrando, mas ele está num campo mais sutil. Esse sentido, ele não é tão... essa busca incessante pelo propósito, não, porque eu não achei o meu propósito. Às vezes mas eu não acho o meu propósito. E aí alguém fala numa rede social que achou o propósito, a pessoa vai gerando crise. Por isso que a gente vive também uma crise de ansiedade. Você, em um dos seus textos para a Vida Simples, você fala da crise de sentido, né? Crise de sentido, exato. Me chamou a atenção ontem, olhando um pouco no que você já escreveu. Então eu acho que o sentido é essa coisa mais profunda que está dentro da gente, né? Sim. Mergulhei aqui na sua fala, né? Porque ela é também muito parte do meu cotidiano dentro da Inner, e, né, executivos com vazio, buscando colocar alguma coisa no mundo. Fico pensando, né? Eu gosto muito de falar que o propósito a gente não encontra, ele se revela, né? Ele vai... Eu acho que ele tem mais a ver com uma fotografia, assim, como uma revelação de uma fotografia. Ele vai vindo as camadas, você vai percebendo nesse diálogo que a gente perdeu o letramento, que é do simbólico da vida. Porque a vida fala com a gente. Simbólico. Mas, às vezes, ela é bem literal, né? Assim, você olha e vê. Na cara, assim, agora, né? Na maior parte das vezes, ela sussurra num tipo de linguagem pro qual a gente não foi alfabetizado. Perfeito. Que é ver essa linguagem feminina, que é ver a inter-relação de coisas não correlacionadas, né? E falar assim, nossa, peraí, isso aqui, simbolicamente... E aí precisa sair do concreto para ver a essência do que está no símbolo. Porque o símbolo, ele não é concreto, ele é simbólico, né? Exato. E neste lugar, o que eu observo, o que a gente observa aqui, né?
que quanto mais muito no pragmático e concreto a pessoa tá, menos ela consegue ouvir. Aí ela só ouve quando a vida, num ato de extremo amor, berra na orelha dela. Eventualmente, alguns escutam de primeira, outros passam por uma camada de vitimização ainda muito grande, porque ainda não entenderam qual era o grito de amor. Mas tem essa linguagem, né? E deste lugar, eu tendo a achar que essa busca pelo propósito no campo do trabalho é porque são muitas horas que você tá ali, dependendo do formato que você tá, sem a possibilidade nenhuma de ouvir a vida. Por que isso que a gente faz aqui é tão nutritivo que às vezes, né, você fala assim, nossa, gente, isso aqui é meu trabalho, meu Deus do céu. A gente tem a possibilidade de viver esse diálogo ao longo do nosso dia, né? Quando você tá num recorte que não dá, a alma fica batendo na porta, né? Falando, pô, e eu, né? Não, maravilhoso, faz total sentido isso que você falou. E acho que assim, como a gente está imerso nesse modelo de mundo de trabalho que a gente sempre entendeu, é difícil dentro ali você... É um pouco Saramago, para você enxergar ele, você precisa sair um pouco daí. Né? Acho que esse é o princípio. Se você está imerso ali nessa rotina, é difícil. Aí vem alguma coisa que acontece aí, uma doença, uma perda, alguma coisa muito que te leva, né? Aí a doença como cura, né? No sistema mais profundo. Mas também para entender isso, você já tem que você tem que se utilizar um pouco e aí vai pro simbólico, que eu acho que para mim tudo tá no simbólico. Assim, também no simbólico, não tudo, mas tudo tem muita coisa ali que você capta. Eu vejo pela minha vida. Mas eu venho numa jornada de compreensão desses aspectos. Mas quem está muito no jogo, né, nessa coisa dinâmica, naquele modelo, é mais difícil. Mas o que eu tenho observado também, porque entre outros projetos, também tem uma mentoria que a gente faz com sócio, com alguns executivos, com algumas pessoas que estão querendo, sabe? Sim. Tem aquela coisa pulsando, mas não consegue ver. Quem consegue sair um pouco e enxergar esse modelo de vida que às vezes a gente constrói de tanta coisa, de excesso, né? Eu vi uma frase uma vez, isso é legal, de um cara, ele tem um canal no YouTube muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, chama #Sal. Não. É um cara, ele foi um grande publicitário aqui em São Paulo, nos anos 90, ali aquele auge fazia as propagandas dos carros, das montadoras. Ele foi viver num veleiro. Ele já está lá há mais de 10 anos. E ele tem um canal onde ele entrevista pessoas que deixaram a vida para morar em veleiro. Claro que é um recorte. Eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de morar no veleiro, mas é lindo o material que ele fala. Nessa entrevista que eu tive com ele, ele falou, Patrick, coisa mais importante, cara, não transforme a sua vida num transatlântico. Transforme sua vida num veleiro. Maravilhoso. Por que o veleiro? Porque o veleiro, você muda. Então, seu emprego não está aqui, vai para cá. Você já tentou virar um transatlântico? Cara, é uma semana pra você virar um transatlântico. É uma vida, são anos. Então, se você... Sim, transforma super. sua vida num veleiro. Super. E quando a gente está no jogo, aí só para complementar a resposta, quando você está no jogo, você não está enxergando isso, mas você vai vendo, depois que você tira um pouco, será que você precisa de tanta coisa mesmo? Porque quando você sai desse jogo, você começa a observar que você não precisa. Mas na prática, quando eu saí, que eu fui tirar um sabático, meu custo de vida diminuiu, juro, mas diminuiu mesmo, eu te dou números. Você passa a consumir menos, você passa a buscar algumas coisas, talvez você agora nessa nova jornada em outro lugar, você não precisa de tanta roupa, você não precisa de 2 carros, você não precisa... Então tem uma série de questões práticas. Sim. Que quando você está no jogo, você precisa. Você precisa e não percebe que não precisa. Porque você acha que precisa. Aí que está o grande lance. É o consumo compensatório, né? Compensatório. Então, enfim, me estendi aqui na resposta, mas acho que faz... Não, é isso. Essa metáfora, inclusive aqui no recorte de laboratório de inovação para empresas, a gente fala muito sobre isso, né? Tem um desafio dessas grandes corporações nessa transformação, porque tem que virar um transatlântico.
Demora. Para fazer essa manobra vai demorar, né? Não? E a maior beleza é que elas não vão desaparecer e as coisas não vão desaparecer. É muito do que a gente repete, como futurismo, essa coisa toda. O futuro chega em camadas. A pergunta nunca é, a dureza vai desaparecer, as não consciências vão desaparecer. Não, vão acontecer por muitas décadas, talvez séculos ainda, né? O ponto é, aonde você quer habitar? Exato. Nesses próximos 20 anos, nesses próximos 30 anos, né? Com que nível de consciência você quer construir a sua existência? Eu acho que esse é o grande convite aqui em Novos Humanos. Para cada recorte de vida e para cada decisão de manifestação de talentos, quanto mais você sobe consciência, mais você traz algo inédito. Qual é o seu ineditismo no que você está fazendo hoje? Jornalismo, editora, mentorias. Quanto mais consciente, mais inédito. Quanto menos consciente, mais a sua consciência pertence a um bloco de massa. E vão acontecer elas ainda por muitas décadas. O chamado é aonde você vai querer morar nesse futuro. Ou milênios, né? Milênios. Achei décadas muito singelo. É o caminho alquímico, né? Do chumbo ao ouro, você tira, você não põe. Né? O chumbo, ele tem mais impureza. Você retira e chega no ouro. Né? Esse novo mundo, né? Que é o eu gosto muito, acho que a gente conversou na entrevista do Charles Zen. Sim, né? Amamos ele. Que ele fala que a gente está vivendo esse entre mundos, né? É um interser e entre mundos, né? Mas tem um mundo novo acontecendo, né? Então, e aí acho que é exatamente essa tua resposta, né? Para onde eu vou querer caminhar, com que consciência, por onde eu vou. E quanto mais verdade você for buscar, interna mesmo, que a interna está ligada com a essência do mundo, mais você vai habitar esse novo mundo, né? Acho que isso é por isso que o jornalismo do futuro, eu sou educadora, né? Se alguém me pergunta o que você é, eu sou educadora. Eu nasci educadora e eu sou educadora há muitas vidas. Então, assim, tem um lugar da educação do futuro, o jornalismo do futuro, a comunicação do futuro, que passa pelas verdades, como você disse, o programa inteiro, né? Por quê? Porque quando você tem esse nível de consciência, só a verdade inédita importa. Para todas as outras coisas, teremos tecnologia. A IA vai poder habitar um avatar robótico ou de 3D que vai dar o que a Bloomberg solta 24/7. Não precisa ter um ser animado, com ânima passando. A tua verdade, o teu recorte e a tua consciência me educa, me informa, me transforma. Muito mais do que só o que você fala, mas na frequência que você fala, com a potência que você fala e com o inédito que você traz. E isso são esses novos mundos que estão sendo construídos a muitas mãos, a muitas novas mãos. Lindo. Maravilhoso. E me inspira, né? Me inspira. Para fechar? Eu acho que... A gente já tá tão aqui inspirada que eu... acho que para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu transbordar. A gente nomeou a editora, o podcast. Acho que, qual o seu legado atual no né, mundo? depois desceu pro vestiário. E aí depois a gente sai do vestiário, né? Só que a gente sai em outra partida de... A gente não sai na partida de futebol mais. Então, qual é o seu transbordar pro mundo também? E como isso tudo te inspira, te nutre e faz parte dessa jornada de construção de um novo mundo? Desse segundo tempo, né? Eu acho que usando esse recorte dos 45. Eu acho que o meu transbordar a essência é tentar ao máximo trazer essa verdade que veio muito forte para que eu fizesse o meu processo, né? E tudo a forma como que eu vejo o mundo, que é um processo também. Eu estou aprendendo a cada dia, aprendo conversando com vocês, aprendo no dia a dia, mas sempre norteado por alguma coisa que está ligado à verdade, aos princípios, porque quanto mais eu conseguir alcançar isso, e agora dentro do transbordar no meu processo também, agora como uma editora que eu lancei, né, uma editora com uma sócia. Como chama? Com a Patrícia Castelon. A editora chama Editora 45. Né, a gente está com projetos muito legais, assim, muito, muito interessantes. No que ela é inédita? Eu acho que na forma de trazer legados que duram, mas sabe, que convergem com essa verdade que a gente tá falando aqui. Trazer boas histórias, né, que eu acho que podem ajudar nesse processo de um novo olhar, né?
E assim, o que me move hoje, o que me transborda hoje é conhecer pessoas que estão um pouco nessa vibe, sabe? De entender um pouco. Acho que é por isso que eu vivo ali, que eu falei um pouco no começo aqui. Eu estou me curando um pouco do jornalismo, da forma como eu fiz. Eu honro tudo que eu fiz. Sim. Sou muito grato a tudo que eu vivi, todas as coberturas, tudo que eu fiz. Mas a forma como eu enxergo hoje é um transbordar por esse aspecto. Por isso que eu honro meu podcast, eu honro os projetos e tudo que eu venho tocando. Mas o que me move hoje são pessoas e esse movimento do mundo, porque eu gosto de olhar o copo mais cheio. Eu acredito nesse mundo novo que está nascendo. É claro que se você fica no recorte, você não vai entender, mas tem muita gente. Coisa importante que eu ia falar. Tem muita gente fazendo coisa boa. Tem. Adoro. É que a gente não percebe. Quer dizer, percebe. Percebemos, mas não tá na mídia frontal não toda tá no mainstream. Exato. Vou repetir, tem muita gente fazendo coisa boa. Muita gente. Muita gente. Os novos humanos são muito mais do que a gente tem noção. E eu acho que essa é a potência, né, desses tempos. E é por isso que, geralmente, o processo de novos humanos, ele é um processo de dentro para fora, né? Tem os mais possíveis dentro para fora que a gente já mapeou e já entrevistou. Mas depois é uma felicidade tão grande. A gente vai pro fora e começa a atrair essas pessoas pelos nossos inéditos. Então, a minha verdade inédita, desde que o Voisters nasce, há quase 10 anos atrás, só atrai mais verdades inéditas. E me faz acreditar que não só é um monte de pessoa, mas como é tudo realidade. Porque a tua vida é realidade, a tua vida é realidade, a minha vida é realidade. As milhares de pessoas que já passaram no que eu já fiz desses 10 anos são reais. E aí a felicidade da gente poder se encontrar, né? Porque o que tá dentro tá fora e a gente segue vendo que não foi só comigo que aconteceu. É isso. Essa coisa tão incrível, que é o acordar da consciência, né? Se despertar. Posso fazer uma última para encerrar? Fechamos. Eu acho que queria te convidar para deixar uma mensagem, porque assim, depois, né, da descida ali do U, né, a gente falou um pouquinho, depois da descida do vestiário, né, quando a gente tá já num novo lugar, essa beleza toda, mas todo mundo sabe que a hora que você começa a ouvir a voz te chamando para descer no vestiário é um lugar difícil. Então, e eu sei que tem muita gente que tá com esse chamado. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para quem tá no seu próprio 45 do primeiro tempo, sentindo o apito da vida ali, convidando para descer e tá lidando com aquelas coisas que a gente sabe o que é, o que você diria para essa pessoa que tá ouvindo a gente agora? Primeiro, confiar. Confia. A vida é sábia. Não é fácil, mas a vida está sempre nos convidando a fazer esse movimento. Por mais difícil que a gente acha que vai ser uma tomada de decisão para descer ao vestiário, que você sabe que você precisa descer, mas você quer ficar no campo, porque o campo que você habitou diz que aquele é o campo que você tem que jogar, confia um pouco. Porque, um pouco não, eu acho que confia bastante, mas saiba que não é fácil. As pessoas acham que é, mas o não fácil que eu quero dizer é o que você precisa fazer, porque é teu, é a tua jornada, é o teu caminho. Então, quando eu falo em confiar, é confiar que existe um sentido. Porque se você conversar profundamente com você, na tua essência, você sabe que não é aquele campo que você tem que jogar. E aí, por isso que eu falo no confiar. O confiar que tem um sentido mais profundo. Mas também, não é fácil. Eu fiquei esse meu intervalo. Se eu te falar que a minha vida, eu sinto, tá? Agora eu tô falando. Eu sinto que ela flui de uma maneira mais harmônica, do jeito que eu estou vivendo hoje, há 1 ano. Eu fiquei 4 anos. O que eu faço? Eu vou para cá? Tá errado. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu fiquei 4 anos. Maravilhoso. Hoje eu entendo. Aí que tá, talvez agora achei a resposta. Eu precisei dos 4 anos. Às vezes a pessoa que está com medo, ela pode ser que ela precise de 1 mês, talvez ela precise de 10 anos, talvez não sei. Cada um é cada um tem a história.
Por isso que eu falo, tem uma coisa que é interna de cada um, mas a palavra é confiar, acredita que tem... A vida é meio sábia, cara. O problema é que a gente conversou muito aqui, a gente se fecha. Acho que a palavra seria confiar e vai, passo de fé, um pouco o Indiana Jones, dá aquele passo, cara, que a ponte vai vir. Mas não, confia, saiba das dificuldades, mas confia, sei lá, acho que eu já estendi um pouco. Maravilhoso. Ai, que conversa boa. Patrick, Muito obrigada. muito obrigada. Agradeço, Coisa poxa, boa te muito ouvir. Legal. Que legal que a gente inverteu os papos É. aqui, porque Você gosta que- do lado de cá, mas você é bom do lado de daí também, viu? talvez acho que eu vim um pouco mais preparado aqui, como eu já conheci um pouco as duas, assim. E eu quero. Bom, primeiro eu agradeço, que foi muito legal o papo que eu tive com vocês lá no outro lado aqui, entrevistando, né? E cheguei até vocês também conhecendo um pouco o trabalho, né? Temos uma amiga em comum, que acho que é a Fernanda. Zanin querida. maravilhosa. Uma querida Portal que Madalena. fez essa ponte, a Fê que está numa fase muito importante da vida, Sim. assim, muito legal. E, enfim, foi uma conversa muito legal, a troca que a gente teve, fez muito sentido a conversa com vocês, assim, e eu como jornalista, para encerrar, eu sempre gosto de sair das entrevistas e das conversas, eu sou muito crítico, né? Tanto com a Tânia quanto com a Lígia, eu saí assim, feliz da conversa, porque eu consegui extrair o que eu queria. E eu percebo isso nos retornos. Então, Que legal. Que e acho coisa que boa. talvez fez Os sentido inéditos aqui, da os gente, inéditos porque nem da todos gente. os lugares nos dão esse espaço de integralidade, né? Tem sobre o seu campo para poder transbordar, né? Isso aí. Muito bom. Maravilhoso, fechamos. Obrigado, gente.